Bom dia, paz Senhor Jesus. Continuando, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto deles os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e os interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém tendo filhos, casará seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, todos morreram, e também a mulher. Portanto, na ressurreição dos 7, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher? Visto que todos possuíram. Os saduceus chegaram, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na vida pós-morte. Como muitas seitas não acreditam aí. Tem muitas seitas que não acreditam. A Testemunho de Jeová fala que depois da morte você vai ser destruído, E as adventistas também, E eles não criam na ressurreição. E eles chegaram para interrogar os saduceus. Existia 3 seitas religiosas na época: dos fariseus, os saduceus e os herodianos, Os herodianos defendiam a parte de política, Os saduceus e os fariseus eram mais a religiosa. Então se misturaram, os 3 se misturaram para matar Jesus. Os 3 se misturaram e juntaram com os escribas também, E eles perguntaram, lá em Moisés, porque existia uma lei que quando a pessoa, o marido morria, o irmão assumia a esposa. E eles tentaram pegar Jesus numa cilada ali, para querer provar para Jesus ali que não havia, quem vai na ressurreição ali, possui a mulher. Morreu primeiro, aí o irmão possuiu, o terceiro, até 7 pessoas. Aí eles perguntaram, lá na vida eterna, o que vai ser? Quem que vai ser o marido dela? Entendeu? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem dão-se em casamento, mas serão como os anjos de Deus do céu. Jesus falou assim: o casamento, ele é terreno, ele é desse mundo. Mas na ressurreição, na vida eterna, as pessoas serão como anjos. Por isso que eu falo, irmãos, a morte separa o casal. Quando estamos casados, ambos na primeira aliança, solteiros, A Bíblia fala de deixar o homem o pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher, ou seja, não é para você deixar seu marido, a sua esposa, deixar o pai e a mãe. Ambos solteiros se unem, se tornam uma só carne. Então, na morte, separa ali. No céu, Jesus falou: vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na vida eterna ninguém casa, ninguém dá em casamento. Lá não vai existir casamento. Porque lá as pessoas serão como anjos. Ou seja, esse casamento nosso aqui, irmão, de esposa, marido e esposa, ele é aqui terreno, depois acabou. Lá na eternidade, Jesus está falando, não vai dar assim casamento. Ninguém vai se casar lá. Então serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, versículo 31, não tem lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, não é um Deus de mortos, mas dos vivos. A respeito do casamento, as pessoas serão como anjos na vida eterna. E a respeito da ressurreição, Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Ou seja, esses homens estão vivos na eternidade. Ou seja, Deus de vivos, não de morto. Ele está falando, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na eternidade, na glória com o Pai. Deus, ele é um Deus dos vivos. Não é um Deus de gesso, de pau, de madeira. Não é um Deus que tem que estar de morto. Não, é um Deus de pessoas vivas. Porque ele é o Deus vivo.
E a multidão ouvindo isso, versículo 33, maravilhavam-se da sua doutrina. Os líderes religiosos, irmãos, eles tentavam pegar Jesus em armadilhas. Tentaram fazer uma armadilha aqui para ele, para tentar fazer que ele peque contra a lei de Moisés. Mas ele veio cumprir a lei. Foi o único que conseguiu cumprir. Porque todos transgrediam a lei de Moisés, todos pegavam aquela lei e pecavam. E a multidão ficou maravilhado com a resposta de Jesus ali. As multidões se maravilhavam. Que sabedoria é essa? Ficavam maravilhados com a doutrina. Por isso que, irmãos, nós temos que conhecer as Escrituras. Nós temos que conhecer o poder de Deus. Interessante que as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem quem é Deus, quem é Jesus, e passam a vida inteira enganadas pelo diabo, padecendo na mão de falsos profetas, padecendo na mão de pastores, de padres. Jesus mesmo fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu queria ter mais tempo, irmão, para ler a Bíblia. Eu queria ter mais tempo para poder ler mais ainda, mas nós temos tem que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, pregar e viajar. Mas se eu pudesse, eu estaria o dia inteiro lendo a Bíblia. Mas eu procuro conhecer as Escrituras, procuro conhecer o poder de Deus. Nós temos que conhecer, irmãos, o poder de Deus, irmão, na nossa vida. Porque sem o poder de Deus na nossa vida, não vamos andar para frente. Jesus fala para aqueles homens: vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus, porque, ou seja, se vocês conhecessem, não estaria fazendo esse tipo de pergunta. Versículo 34. E os fariseus, ouvindo isso, que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Olha lá, eles tramando. Eles viram que os saduceus ficaram sem resposta, reunidos no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, ou seja, os fariseus eles vinham não com o interesse de querer aprender, mas o interesse de fazer Jesus pecar. Interrogando a experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Não era uma pergunta sincera. Era uma pergunta para tentar experimentar ele. Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Foi lá em Deuteronômio. E este é o primeiro e grande mandamento: amar a Deus, irmãos. O que falta hoje é as pessoas amar a Deus de todo o coração, amar a palavra de Deus, amar o Senhor, viver em paixão constante pelo Senhor. Amar de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o entendimento. Será que amamos mesmo a Ele? Ou a primeira luta é dificuldade e rejeitamos Ele? Será que realmente amamos o Senhor? Será que os nossos pensamentos estão voltados para o Senhor? Será que a nossa vida está voltada para o Senhor? Nossos pensamentos? Será que a nossa alma anseia pelo Senhor? Esse é o primeiro e grande mandamento, Jesus está dizendo. Amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse é o grande mandamento. O segundo, semelhante ao segundo mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Amar o próximo, irmãos, é a gente falar a verdade para ele. Amar o próximo é a gente socorrer ele, viver, como eu posso dizer assim, como eu posso descrever assim, amar o próximo é você falar a verdade, amar o próximo é você querer o melhor para ele, mesmo a pessoa não se agradando com a resposta que você vai dar. Você acha mesmo que essas igrejas amam o próximo? Pregando mentira, pregando engano? Você acha que esses pastores amam o próximo? Enganando as pessoas, mentindo para as pessoas? Jesus falou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. O segundo é amar o próximo. Amar é você falar a verdade, é viver a verdade. E ele fala desses dois mandamentos, depende de toda a lei e os profetas.
Esses dois mandamentos resumem toda a lei. Estando reunidos, os fariseus interrogou Jesus, dizendo: quem pensai de vós e Cristo, de quem é filho? Jesus falou: o que vocês estão pensando, vós, de quem é filho? E eles disseram: de Davi. Ele disse: como então que Davi em espírito chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos o escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, chama Senhor, como é seu filho? Ninguém podia responder uma palavra, nem daquele dia ousou mais interrogá-lo. Ele pergunta assim: de onde o Cristo virá? De que descendência o Cristo virá? De quem é filho o Cristo? Eles falaram de Davi, porque eles conheciam a lei, eles conheciam a história. E ele disse: como está? Então Davi em espírito chama, dizendo: Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita até eu ponha os teus inimigos escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, chama Senhor, quem é seu filho? A Bíblia descreve Jesus como filho de Davi. Os Salmos, o livro de Samuel, Davi falava sobre o Messias. Davi profetizava sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, anunciando que ele é o Cristo. E Jesus está falando assim: se Davi fala que eu sou o Cristo, se Davi fala que eu sou o Cristo, então por que vocês não crêem praticamente nele? Se o próprio Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, profetizou sobre Cristo. E daquele momento, eles não podiam interrogar mais ele, não conseguiam mais tentar pegar ele em alguma armadilha. A Bíblia fala aqui, ninguém podia responder uma palavra, nem daquele dia ousou mais interrogá-lo, porque as perguntas deles eram sempre com maldade, tentando colocar Jesus contra a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nessa manhã aqui, eu falo para você: conheça as Escrituras, passe mais tempo com as Escrituras, passe mais tempo lendo a Bíblia, passe mais tempo orando, conhecendo o poder, buscando o poder de Deus. Porque se nós não buscar o poder de Deus, não ler as Escrituras, não vamos ter sabedoria para andar neste mundo caído. Não vamos ter sabedoria para andar neste mundo caído. Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele fala depois: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Compartilha. Que Deus abençoe, Deus guarde, Deus nos livra de todo mal. Que possamos conhecer mais e mais o Senhor, possamos conhecer mais e mais a Deus, o Deus da Bíblia. Hoje terminamos o capítulo 22, do versículo 23 ao 46. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.